Ok, vamos lá. Temos um material aqui que, bom, propõe um cenário bem extremo, né? E se de repente todos os homens do planeta sumissem? Assim, evaporassem. 4 bilhões. Sem rastro, sem nada. A nossa ideia hoje é investigar isso. Analisar as consequências que essa fonte descreve, sabe, do choque inicial até, bom, o que acontece no longo prazo com a humanidade, nesse mundo. E é importante frisar, não é doença, não há guerra, o texto fala de um desaparecimento absoluto, inexplicável. É um ponto de partida bem chocante, né? Que o texto usa para fazer a gente pensar sobre nossa dependência mútua, as estruturas sociais. E nossa análise vai seguir o que está no material, começando pelo caos imediato, o tal do primeiro dia. Certo, vamos desdobrar isso então. O texto descreve um pânico global, na hora. Tem o luto, claro, que deve ser avassalador, perder pais, filhos, maridos, colegas, mas aí vem o colapso estrutural, imediato também, devastador. O material diz que setores-chave como energia, transporte pesado, construção, áreas com mais homens, né? Param, na hora. Essa descrição no texto é brutal. Mostra uma vulnerabilidade do sistema, né? Ligada a essa concentração de gênero que o cenário apresenta. Não é só falta gente para trabalhar, mas perder quem sabe operar as coisas. O texto detalha, tipo, usinas nucleares ficando sem controle. Nossa. Falhas em cascata na luz, na água, cirurgias paradas no meio, aviões caindo, imagina, sem piloto, sem controlador. E aí some a segurança pública, muitos líderes políticos, militares, de uma hora para outra. E o texto indica que a situação piora muito rápido. Além dessas falhas técnicas, o texto fala da internet, né? Que começa a falhar em 3 dias. Isso, por falta de manutenção nos servidores. A própria ordem social começa a ruir junto. Faz sentido. Sim, e o texto detalha bem as consequências disso na sociedade. Cria um vácuo de poder, de capacidade, né? A fonte descreve o colapso de governos, a economia global derretendo, bolsa, banco, tudo. E nesse vácuo, o texto sugere que surgem outras dinâmicas. Fala de gangues, agora com mulheres na liderança, e um aumento da violência urbana. Os recursos diminuem, a estrutura some, hospitais que já deviam estar sobrecarregados perdem totalmente a capacidade. É aqui que a coisa fica bem sombria mesmo. O texto projeta uma desintegração social muito rápida. Fala de faltar comida, combustível, generalizado. Impactando tudo, né? Distribuição, serviços básicos como saneamento. Exato. E aí, como consequência disso, o texto descreve surtos de doenças, cólera, disenteria, coisas que a gente controla com saneamento básico. Se a gente junta tudo isso que o texto está pintando, é um cenário de colapso da civilização em questão de meses. A fonte chega a mencionar reatores nucleares derretendo por falta de controle, contaminando áreas enormes. Meu Deus! Isso forçaria migrações gigantescas para o campo, para áreas menos afetadas. E aí, segundo o texto, é o fim do Estado como a gente conhece. Fragmenta tudo. Vira, sei lá, comunidades menores, tipo feudos, tribos, lutando para sobreviver. E junto com a sociedade, vai embora o conhecimento acumulado também. É o que diz o material. Qualquer tentativa de pesquisar o que aconteceu, impossível. Falta gente, falta energia, equipamento. O próprio genoma masculino some, literalmente. O texto descreve bibliotecas virando peso de papel, a internet silenciando de vez, máquinas parando. O conhecimento volta a ser oral, né? Isso levanta uma questão importante, né? O que surge dessa ruína toda, segundo essa narrativa? O texto fala de sociedades que chama de matriarcais, mas não no sentido idealizado, sabe? São grupos tribais, organizados para sobreviver, sim, mas marcados pelo trauma, por conflitos, voltando para o misticismo para tentar entender o que não tem explicação. E a fonte também menciona que tentativas de reverter biologicamente, tipo clonagem, fertilização artificial, falham. Falta recurso, falta especialista, falta tudo. Então, o que isso tudo significa para o futuro da humanidade olhando por essa fonte? A linha do tempo que ela traça é bem desoladora. O texto estima que 20% das mulheres morreriam nos primeiros 6 meses, 40% em 1 ano. Quase metade. Depois de 5 anos, sobrariam uns 30% da população original. Em 10 anos, só 10%.
vivendo de forma nômade, primitiva. E o ponto crucial, sem chance de novos nascimentos, né? A espécie estaria acabada. Exatamente. O cálculo do texto é que as últimas mulheres morreriam uns 50, 60 anos depois do evento. O legado que ficaria seria só material. Ruínas, plástico, concreto. O planeta, por outro lado, começaria a se regenerar. A narrativa termina com essa imagem de silêncio, né? Em uns 100 anos, a natureza tomando conta de novo. A Terra seguindo em frente, indiferente. Isso deixa a gente com uma reflexão final que vem direto das implicações do texto, né? Se metade da espécie some, como a metade que fica redefine o propósito, o significado, a identidade do que é ser humano? Principalmente sabendo que a extinção é inevitável, o que sobraria do conceito de humanidade nesse cenário limite que a fonte apresenta? Fica aí a pergunta.